Olá, hoje eu vou contar para vocês a história de um dos naufrágios mais incríveis que já aconteceram na história. Também vou fazer relações com relação à crise econômica que nós estamos passando, corrupção e protocolos de reabertura. Então, fica ligado que eu preparei muita coisa interessante para você. Em 1820, o baleeiro Essex, comandado pelo capitão George Pollard Jr., caçava baleias. E naquela época, o óleo da baleia era utilizado para muita coisa, inclusive para iluminar as casas, os palácios e os castelos. E a indústria baleeira mapeou praticamente todo o planeta. Então os caras foram a todos os lugares remotos da Terra buscando baleias para matar baleias, e o próprio barco funcionava como uma fábrica de desmanchar a baleia e guardar o óleo da baleia em tonéis. E quando o Essex chegou no sul do Oceano Pacífico, que é uma região de pouco vento, é muito parado, né? Por isso o nome é Oceano Pacífico, ele encontrou um grupo de baleias cachalote e o baleeiro, o navio, ele possui várias pequenas canoas que são chamadas baleeiras, e são essas baleiras que descem, vão até a baleia, atiram nela, cansa a baleia, sangra até que a baleia morre, e aí eles levam a baleeira de volta para o barco. As baleiras são movimentadas a remo. Então o Essex, quando ele estava nessa área, a baleia cachalote, ela tem um comportamento em que os machos disputam as fêmeas em algumas regiões do mundo. E eles acreditam que eles chegaram exatamente numa área onde as baleias estavam reproduzindo. E um dos cachalotes maiores, se não o maior cachalote, o macho dominante daquele grupo de baleias, confunde o barco, né, o casco do barco Essex, como uma baleia macho. E aí ele se aproxima e dá uma pancada no casco. E a tripulação, ao descrever, fala como se o barco tivesse batido numa ilha de pedra, pela rigidez da pancada. A baleia ficou flutuando ao redor do barco, ainda um pouco zonza pela pancada, e o capitão, ele tinha a oportunidade de matar a baleia, de furar ela, mas ele ficou com medo de, como ela estava muito próxima ao barco e era gigantesca, ela poderia bater no leme e eles ficariam à deriva. E, segundo ele, foi o pior erro, né? Foi o maior erro que ele cometeu, porque a baleia retomou a consciência e deu uma outra pancada, e o navio, o casco, que já era um casco velho, era um barco que estava na sua última viagem, o barco afunda e toda a tripulação vai para essas pequenas canoas que são chamadas de baleeiras. E o que é interessante é que eles tentaram pegar os recursos que tinham de água, de comida, e o barco afundou rapidamente e ficaram à deriva numa região que não tem ventos, né? Então eles tinham ir muito distante de qualquer ilha ou de qualquer litoral, no caso o litoral da América do Sul. Uma coisa interessante que aconteceu das pessoas que desceram para esses 3 barcos é que os negros, que naquela época trabalhavam mais e tinham menos gordura corpórea, foram os primeiros a morrer, né? E os brancos, né, que eram mais gordos, duraram mais tempo. E eles revezaram comida até onde deu. E também desceram com poucos recursos de navegação, aquela situação de que pula do barco, porque senão você vai morrer afogado, com muitos tubarões. E as opções que eles tinham eram 3 ilhas, sendo que 2 dessas ilhas eles achavam que tinha índios que faziam canibalismo, né? Índios canibais. Então, se eles chegassem nessas ilhas, eles iam ser mortos e capturados e mortos pelos índios canibais. E as outras opções também ficavam muito distantes. Então, o que aconteceu foi que os recursos acabaram, eles ficaram muito tempo no mar. As pessoas que iam morrendo, eles começavam a comer a carne dessas pessoas, né? Tiveram que tirar pedaços de carne e comer. E depois de um tempo, quando acabou essas pessoas que iam morrendo naturalmente, eles tiveram que sortear no palitinho quem iria ser sacrificado para que pudesse servir de alimento para os outros. Então isso é uma história verídica, muito crítica, e vocês podem acompanhar essa história no livro O Coração do Mar.
que é um livro muito interessante. E alguns desses barcos, desses 3 barcos, foram resgatados próximo à costa por outras embarcações, de que os caras olharam lá para baixo, viram pessoas muito magras, esqueléticas, agarradas a ossos humanos, né, já com feridas em todo o corpo, por causa do sol e da desidratação. Então essa história, ela foi tão dramática que o Herman Melville, que era um jovem e que era baleeiro, porque naquela época uma forma de você conhecer o mundo era entrar na tripulação de um navio desse que ia atrás de baleias. E o Melville escreveu o livro Moby Dick, que é um outro clássico da literatura que conta detalhadamente todo um processo de como se pesca a baleia, como se extrai todos os elementos e como é que funciona a fábrica de caçar baleias e processar em óleos. Então essa história do naufrágio do Essex a gente pode trazer para uma realidade em que nós estamos vivendo hoje, em que tudo está parado, né? Nós estamos, independente de quem ainda tem muitos recursos, mas não existe almoço de graça. Se não existe produção, não vai ter riqueza. O Estado, no caso do Brasil, né, ou todos os outros estados do mundo, eles não geram dinheiro, né? O país não gera dinheiro. O Estado arrecada dinheiro. Então, se não tem trabalho, se não tem produção, não tem arrecadação. Então, é uma curva descendente. Não se sabe quanto tempo um país como o Brasil tem para ficar parado, para que o almoço venha de graça. Países ricos como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Austrália, eles têm condições de fazer o lockdown mesmo, né? E dar um cheque para que as pessoas possam ficar em casa. Mas é óbvio que se a bicicleta para de girar, ela cai. E olha, falando em cair, aqui no Brasil eu peguei alguns números, já são 10 milhões de empregos formais que deixaram de existir, 30 milhões de informais que tiveram redução de até 80%. Então quem está na informalidade já teve uma redução de 80%. Nós temos aumento abusivo nos preços de produtos em supermercados, por exemplo. E o que nós temos hoje ainda é uma estabilidade dos servidores públicos, porque recebem do Estado, mas é aquilo que eu falei, se não tem arrecadação, não se sabe quantos meses a mais o Estado vai ter dinheiro para pagar as contas dos servidores públicos. Então todos nós estamos dentro desse barco, todos nós estamos dentro dessa baleeira. E sem perspectiva, porque além de toda uma questão política que está por trás disso, no mundo inteiro, não duvide que o mundo inteiro joga o mesmo jogo da política, nós temos indústria com crise de demanda. Então, quem é que vai comprar um carro hoje numa situação como essa? Então, toda a indústria automobilística para, por exemplo. A indústria está com 60% de ociosidade hoje, 60% de todo o parque industrial do país está parado, sem ter demanda, e 50% de redução do mês de abril a maio. Entre abril e maio houve uma redução de 50%. Né? Então, em abril agora, teve o pior volume de vendas desde 1995. Então, definitivamente, o país está parando. Ainda temos o agro, que ainda trabalha e que, de certa forma, produz alimento, mas é algo muito crítico. Uma outra coisa que está acontecendo também é corrupção, né? Os caras, os políticos, governadores e prefeitos, a gente vê isso na mídia o tempo todo. Se você não está vendo, é importante abrir os olhos, porque estão usando essa pandemia, esse vírus chinês, que tem um potencial de matar pessoas idosas. Acho que todo mundo já está entendendo como é que funciona a questão do vírus, mas a gente observa em muitos lugares pessoas perdendo a liberdade vagarosamente e mais esquema de corrupção, de desvio de verba, de superfaturamento em praticamente todos os estados.
E isso é muito crítico, porque nós começamos a perceber que a intenção não é apenas proteger as nossas vidas. Uma das intenções é receber verbas do governo federal sem acompanhamento, sem licitação e desviar esses recursos de formas mais terríveis e desonrosas possíveis. E a gente está vendo isso. E é interessante a gente ficar atento com relação ao que está acontecendo, porque talvez as mesmas pessoas que pregam uma coisa, elas estão interessadas em outra coisa, né? Então é importante ficar muito atento ao que está acontecendo, porque nós estamos dentro dessas canoas, dentro dessas baleeiras, à deriva e sem nenhuma perspectiva de quando é que nós podemos voltar às nossas vidas. Eu tenho andado aqui, por exemplo, pela cidade de Ubajara, assim, uma das coisas mais interessantes que eu tenho observado aqui em Ubajara é a quantidade de pessoas usando máscaras por causa de um decreto. Então usa-se máscaras para evitar a contaminação, evitar sendo contaminado, mesmo essas máscaras sendo feitas por tecidos que não são os tecidos apropriados para funcionar como um filtro. Mas é interessante ver a população usando máscara. A gente vê que é uma população obediente, né, com relação a uma medida sanitária, né? Nós estamos num país pobre, onde não tem muito conhecimento com relação à higienização, mas a gente vê todo um país usando máscaras, as pessoas limpando as mãos com álcool gel. Então, eu não sei se ao passar essa pandemia, o nosso povo será um povo mais higienizado, né? Eu espero que tudo isso não esteja acontecendo por causa de pânico, as pessoas com medo, ou por causa de repressão, porque se você não usar máscara, você pode ser multado, você pode ser preso, e a gente tem observado isso em muitos estados do Brasil, né? E cada vez mais as pessoas não têm mais a liberdade de ir e vir, né? Em Fortaleza, por exemplo, se você sair de carro para um lugar, se você for parado numa blitz, você tem que dizer para onde você vai, por que você vai, e a pessoa que está na blitz vai julgar se aquilo que você está fazendo é essencial ou não, né? Então hoje nós já temos barreiras sanitárias indo de Tianguá para Viçosa, por exemplo. O cara lava o carro, abre, vê, coloca um negócio na sua testa para ver se você está com a temperatura além do normal. E aí, se você tiver com... Eu imagino que aquilo é um medidor de temperatura, né? Que o cara põe na sua testa, não tem como medir a presença de um vírus tão rápido. E aí aquela pessoa que está ali, que normalmente não tem a instrução de um infectologista, ele vai julgar se você desça do carro, você é uma pessoa de risco. Então, as nossas liberdades vão aos poucos sendo perdidas. E a gente não sabe direito o que está acontecendo e quem vai ser o nosso julgador, quem vai dizer, né, que nós devemos ir ou não. E também temos observado, por exemplo, que lá em Nova York, que é um lugar nos Estados Unidos, eles estão fazendo testes o tempo todo, por isso que o número de pessoas contaminadas é muito grande, né? O número de mortes também nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, que são populações do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho, mas o prefeito de Nova York ele falou uma coisa muito interessante com relação a esse lockdown, com relação a essa quarentena, é um dado a mais, né? Independente da questão econômica, de quem está quebrando, de quem está passando fome, eles conseguem observar a tal curva, né? Então o que eles observaram lá em Nova York, quando eles mandaram todo mundo para casa, a infecção aconteceu dentro de casa e as pessoas que estão indo com o vírus da China para os hospitais de Nova York são pessoas que estavam em casas isoladas. Então, né, já outros países que fizeram um isolamento vertical, isolaram as pessoas de risco, os idosos e mantiveram a massa jovem, saudável, que a gente sabe que quanto mais saudável for um indivíduo, mais resistência ele tem a esse vírus, né? Esses países eles estão cada vez com a curva de mortes, né? e de contaminação com esse vírus. Então não se sabe direito como se manifesta, como se imuniza uma população. E é claro que países ricos são completamente diferentes de países pobres, né? Países ricos as crianças têm aula pela internet, países pobres as crianças não têm nem o que comer. Então há uma relação muito diferente e a gente tem que ficar muito atento com relação ao que vai acontecer no nosso país, porque eu andei hoje aqui no centro de Ubajara,
e vejo alguns comércios abertos, que podem ficar abertos porque são considerados essenciais, aí lá as pessoas estão com máscara, as pessoas que estão comprando estão com máscaras e o comércio está funcionando normalmente. Quando eu entro em um supermercado aqui em Ubajara, ele está normal, como sempre teve, só que as pessoas estão no caixa com máscara e as pessoas que estão lá atendendo estão com máscara, tem um cara com álcool gel. Então, e outros comércios fechados, as pessoas desesperadas porque tem que pagar aluguel, né? Não existe almoço de graça. Se eu não pagar o aluguel, eu vou ter que deixar a casa que eu moro. Se eu não pagar meus compromissos, como é que faz, né? Não existe desculpa para isso. E vejo comércios com a portinha meio aberta, então o cara fica ali meio que atendendo as pessoas, também com máscaras, com todas as orientações, porque as pessoas estão realmente preocupadas, mas está meio aberto, né? Meio aberto. E também tem empresas, tem comércios que estão entregando a delivery, estão fazendo por telefone e estão tentando se tornar ativos, porque essas pessoas, se elas pararem, elas não vão conseguir pagar suas contas, vão passar fome. E normalmente esses pequenos negócios, né, aqui eu falei, 10 milhões de empregos formais deixaram de existir, 30 milhões tiveram redução, então essas pessoas, elas não têm a garantia que vão receber no final do mês, né, como, por exemplo, os servidores públicos, por enquanto. E aí, em síntese, né, resumindo, eu acho, inclusive nós fomos convidados a participar de um processo de desenvolvimento e estabelecimento de protocolos de reabertura. Nós devemos entender que a gente precisa reabrir, a gente precisa entender tudo isso sem medo, sem pânico, porque a crise econômica é crítica. É crítica, as pessoas vão ficar ou já estão, elas já estavam, né? O Brasil é um país pobre, as pessoas passam fome. O Brasil é um país pobre, um país rico de pessoas pobres. Essas pessoas que estão nessa faixa, não adianta pegar fila para receber subsídio, porque o subsídio vai acabar, né? Não tem Bolsa Família que dê contas. Então, essas pessoas vão realmente passar fome e na sequência, é uma questão de 1 ou 2 ou 3 meses para essa fome chegar às nossas casas. É óbvio, olha ao redor. É muito crítico isso. Então nós precisamos ter uma visão além do pânico, além do medo. Nós temos que nos unir para entender realmente, tirando os aspectos da corrupção e da política, que é muito forte, eu diria que é 80% dessa história toda aí, nós devemos entender essa doença, nós devemos entender a curva do colapso econômico de nossas vidas, porque a economia é vida, e nós devemos ter uma perspectiva de retorno, de reabertura. As pessoas estão preocupadas, estão com problemas de depressão. Então nós temos que exigir das nossas autoridades uma perspectiva de reabertura. Nós queremos voltar, nós queremos saber quando os nossos filhos vão poder voltar às aulas, quando os nossos universitários vão poder voltar às suas universidades. Não adianta ficar apavorado, trancado em casa, sem ter uma perspectiva de reabertura, mesmo que seja gradual. E para isso, nós podemos estabelecer protocolos de reabertura, da mesma forma que as pessoas estão usando máscara nas ruas, máscara nas padarias, máscara nos supermercados, nos postos de gasolina, nas farmácias, máscaras nos hospitais, né, ou outras medidas de higienização e de verificação e de cuidado de seus idosos e de suas pessoas vulneráveis, nós devemos estabelecer protocolos para a abertura de indústria, para a abertura de empresas, para a abertura de universidades. É importante ter esses protocolos, porque além dos protocolos, é importante que a gente tenha uma perspectiva de quando nós vamos voltar. E se eu perguntar a você qual é a sua perspectiva de futuro, você saberia me dizer? Alguém já disse para você? Alguma autoridade já disse para você? Porque aqui, por exemplo, no estado do Ceará, desde 15 de março, se eu não me engano, o governador falou, vamos parar 15 dias, porque o pico da pandemia é importante que ficarmos em casa. Não vamos parar mais 15 dias, porque agora que está funcionando, vamos parar mais 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai parando. E para quem tem recursos em casa, para quem tem salário chegando todos os meses, tem gente que pode estar até gostando de ficar em casa esse tempo todo. Mas para a grande maioria da população, não. E eu vejo pessoas dizendo que se eles fecharem a empresa, eles não vão ter capital para reabrir. Tá? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão
É muito importante a gente tentar seguir as orientações de saúde do país, do estado e do município que nós estamos, mas muito importante também a gente ter uma perspectiva de quando nós podemos e devemos voltar às nossas atividades. Tá? Eu deixo, hoje é Dia das Mães, infelizmente perdi minha mãe no ano passado. Ela, 84 anos, estava com a gente, sentou no sofá esperando a janta e teve um ataque cardíaco fulminante, morreu assim, né? Então, as pessoas morrem e é sempre um drama para todo mundo, né? É uma situação muito estranha a morte, apesar de ser algo muito comum. Então, é claro que a gente tem muito medo de perder as pessoas queridas, os parentes mais próximos, sobretudo os nossos pais, os nossos avós, mas é importante que a massa jovem, a massa da população forte, saudável, esteja consciente e preparada para retomar a sua verdadeira posição na economia do país. Tá? Um bom domingo a todos e a gente se vê por aí. Até lá.